Olá, pessoal! Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Érica Faria. A Érica, ela é terapeuta comportamental, ela é especialista em terapia da aceitação e compromisso, a ACT, e em FAP, terapia funcional analítica. Érica, eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória com a psicologia, como é que você começou, como é que você se encantou pela psicologia, e um pouquinho do seu caminho, né, como terapeuta clínica. Sim, a minha história é bem interessante, né, na descoberta, né, das terapias comportamentais contextuais. Hoje eu trabalho, né, com a terapia comportamental contextual, e foi uma descoberta que começou através da ACT, né? Há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu estava num momento de vida muito difícil, assim, onde todos os planos que eu tinha, de alguma forma, feito para a minha profissão não estavam dando muito certo. Eu estava no momento de estar aprendendo a ser mãe, de estar tentando dar conta das contas da casa, e eu não estava me vendo como alguém com desenvoltura para trabalhar na minha área. E eu disse, puxa, o que eu vou fazer agora, né? Porque estou precisando de grana, estou precisando de trabalhar, de me sentir mais útil, contribuindo mais com a minha casa, com a minha família, a vida não está legal. E na época, um pouco antes desses 8 anos, eu tentei outra coisa antes de ir para a psicologia, que eu tentei fazer um curso de gastronomia, que era para ver se eu imediatamente conseguia resolver melhor as coisas. E eu me debandei para aquela área e acabou dando muito certo, porque eu gosto muito de cozinhar, de fazer, né, invenções culinárias. Só que teve um dia que deu tudo errado, assim, na janta que eu estava fazendo lá num condomínio em Nova Lima, e eu disse, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto tanto da minha profissão, eu gosto tanto de ser psicóloga, de repente eu estou aqui tendo que enfrentar uma situação dessa, que eu ia ter que pedir desculpa para a dona da casa, que os petit gâteaux passaram do ponto, né? Aquilo para mim foi a minha última janta. Né? Depois daquilo, nunca mais eu voltei a trabalhar com isso. E na próxima segunda, eu já fui, de alguma forma, ver o que estava acontecendo aí no mundo da psicologia. E eu fui pesquisar, eu sempre fui muito curiosa, eu fui pesquisar muito, eu me deparei muito com a TCC, né? Vi que ia ter um concurso um congresso de TCC no Rio de Janeiro. Na época eu já estava um pouco melhor, né? Peguei um pouco desse dinheiro, fui para o Rio para esse congresso, assisti várias coisas nesse congresso, e uma palestra específica me chamou atenção nesse congresso, que era de um psicólogo TCC, que estava falando que ele descobriu recentemente a ACT e que ele agora estava tão fascinado que ele não conseguia mais ver nenhum caso dele sem a perspectiva dessa abordagem. E eu achei o nome muito engraçado, terapia de aceitação e compromisso, mas as coisas que ele falou, os casos que ele contou, me mexeram tanto comigo. Ele especificamente, assim, me pareceu uma pessoa tão humana, uma pessoa tão inteligente, tão articulada. Me pareceu um psicólogo tão foda, assim, sabe aquela coisa, tipo, nossa, mas que cara incrível, né? E eu falei assim, nossa, eu vou conversar com ele aqui no final dessas apresentações. E assim aconteceu, eu fui super tímida, assim, porque sempre foi muito difícil para mim essa aproximação, mas eu fui, perguntei para ele, pedi o contato, perguntei se ele dava supervisão, e foi tão engraçado que eu consegui marcar supervisão com ele numa viagem ali mesmo, né? Porque mesmo trabalhando antes lá com a gastronomia, eu ainda tinha uns casos, sabe? Mas estava tudo assim meio agarrado, assim, muito, né? Não saía muito do lugar, e aí eu fui lá com ele, encontrar com ele, fazer uma supervisão.
E aí ele me mostrou um globo, não era um globo, era um cubo. Um cubo onde ele tinha colocado 6 fotos diferentes e ele falava que cada foto representava um processo de flexibilidade psicológica da ACT, né? Então tinha lá uma pessoa com os braços abertos para a vida, uma pessoa tipo presente, falando do momento presente, uma pessoa conectada com valores, uma pessoa correndo, sei lá, compromisso com a vida, né? Então era um cubo, achei muito interessante, e ele me deu umas ideias assim sobre o caso, e a gente combinou que eu ia voltar para Belo Horizonte e ele ia continuar me dando quinzenalmente supervisão online. Bom, esse foi o meu primeiro contato com a ACT, e quando ele começou a me recomendar literaturas, né, para que eu lesse para me respaldar melhor das coisas que ele estava me falando, porque é interessante que ele era TCC, mas ele não me dava nenhuma orientação que era baseada na terapia cognitivo-comportamental. Mas ele era conhecido como um famoso terapeuta cognitivo-comportamental, mas ele falava que todas as referências bibliográficas que ele me dava eram referências de livros do Stephen Hayes, da Robin Walser, do Kirk Strozo, do Kelly Wilson, que são os fundadores da ACT, os desenvolvedores da ACT. E foi muito interessante porque os casos começaram a melhorar, sabe, assim, e a minha clínica começou a ter uma resposta tão boa, assim, em questão de 3 meses, eu já estava com muitos clientes, assim, dessa coisa de um indica para o outro, que indica para o outro. Eu comecei a ficar meio assustada com aquilo, assim, mas eu estava me sentindo mais poderosa, talvez, assim, enquanto terapeuta, como se eu tivesse agora sabendo o que eu fazia, sabe? Assim, como se eu tivesse mais confiança naquilo que eu estava fazendo no meu trabalho, que eu não sentia antes, né? Porque antes eu me sentia muito insegura, porque essa coisa de definição de abordagem sempre foi uma coisa muito complicada para mim, porque eu gostava muito de 2 professores na faculdade, e um era humanista e a outra era psicanalista, né? E tipo, eu li muito Freud, né? Gostava muito de Jung, gostava muito do Rogers, né, da humanista, eu gostava de um pouquinho de cada coisa, eu não conseguia dizer, poxa, mas como que eu vou fazer, sendo que eu gosto de um monte de coisa e eu não me identifico especificamente. Tem coisas na psicanálise que eu não gosto, tem coisas na humanista que eu não gosto. Eu acho o sentido da vida maravilhoso, mas um sentido da vida que não move. Então eu ficava super dividida, sabe, assim, entre aquelas coisas todas. E quando eu comecei a fazer supervisão e a ler e a estudar sobre a ACT, é como se eu tivesse meio que me encontrado assim e não tivesse mais dúvida. Porque é como se dentro da ACT eu pudesse tanto acreditar em todas as coisas que eu acreditava, que eu gostava, que eu me identificava, e que tudo que eu tinha aprendido poderia ser usado a favor do meu cliente dentro de um escopo teórico que era super respaldado cientificamente, que tinha uma teoria muito concisa, né? Então, ali começou as coisas acontecerem. E como isso realmente é uma coisa que estava mexendo comigo, principalmente por quê? Porque eu tive uma infância / adolescência muito difícil. Meu pai era uma pessoa que hoje eu entendo que ele era assim, porque minha avó também foi assim com ele. Meu pai era muito exigente comigo, e ao mesmo tempo também muito punitivo, né? Então, ele exigia muito que eu fosse perfeita, assim, entre aspas, porque eu venho de uma família cristã, meu pai pastor, eu filha de pastor, ali, né, num ambiente onde eu tinha que ser exemplo para todo mundo, então eu não podia sair da linha em nada. Então meu pai me punia severamente em todas as coisas que ele julgava que eu estava fazendo errado, sabe? E assim, eu posso te dizer que eu tomava um couro toda semana,
Mas assim, literalmente eu tomava um couro, e meu pai quebrava o que ele tinha na frente, assim, já quebrou vassoura, né, já jogou coisa, já tirou currião da cintura para me bater, capa de facão, era o que tinha na frente, né? Então foi muito difícil para mim, porque ele realmente, a forma que ele tinha de dizer eu te amo era me corrigindo, porque ele queria que eu fosse alguém na vida, e então eu tinha que ser punida pelo que eu estava fazendo. E a punição vinha muito também relacionada às minhas notas escolares, né? As notas escolares eram uma grande questão para ele. Então, assim, eu tinha que performar. Se eu não tivesse notas boas, eu não ia, assim, eu ia me dar mal mesmo. E eu tinha, para falta de sorte daquela menininha, né? Eu tinha duas outras menininhas que iam no carro com a gente, né? Meu pai geralmente levava e buscava, às vezes os pais delas revezavam, mas eram meninas que tinham mais facilidade nos estudos e elas estavam sempre mostrando para o meu pai as provas, os boletins. E desde aquela época eu provavelmente já tinha déficit de atenção, né? Eu me dava muito mal. Eu me dava sempre muito mal e assim, não tinha jeito nem de eu esconder assim, minhas provas, as minhas notas, porque as meninas estavam sempre ali mostrando e eu sempre me comparando muito a elas e me sentindo muito um lixo, né? E meu pai falava algumas coisas muito pesadas, eu acho que hoje ele não tem nem dimensão, ele nem lembra das coisas que ele falava, mas ele falava coisas como, você é uma vergonha para mim, tipo, eu desisto de você. Ele chegou a me tirar do Santo Agostinho na época, que era uma escola particular, e me jogou numa escola pública, que não tinha nem cadeira para sentar direito, a gente tinha que buscar a carteira, sabe, em outro lugar, assim, para assistir aula. Então, eu fui muito punida, assim, nesse ambiente de intelectual barra acadêmica, e cresci com uma sensação muito ruim em relação a mim mesma. Assim, uma sensação de eu não sou capaz, eu sou insegura, eu sou pior de todas, todo mundo é melhor que eu, né? Então, sensações de muita, tipo, de não pertencimento, de não dar conta das coisas, né? E muito amargurada e magoada com meu pai, né? Assim, que era uma mágoa, assim, profunda, sabe? De tipo... e eu me tornei meio vítima da vida. Eu posso dizer que uma pessoa vítima da vida, uma pessoa que tipo assim, pô, eu sou um lixo, né, como pessoa, como profissional, por mais que um monte de coisa dissesse que não, mas eu sentia isso, né, e tipo, a culpa é do meu pai, né, ele é culpado por eu ser assim. E por muito tempo eu vivi assim, né, tanto que eu queria muito sair de casa, né? Tipo, meu pai, pra você ter ideia, eu comecei a namorar com 18 anos, porque meu pai não deixava eu nem sair, né? Assim, era uma coisa tão monitorada, tão vigiada, assim, né? Que era tanto medo de tanta coisa, né? E eu casei muito cedo, eu comecei a namorar com 18 anos, eu casei muito cedo, muito para sair dali, porque é como se ali fosse um cativeiro para mim, assim, eu tivesse presa, é como se eu quisesse voar, fosse um pássaro e quisesse voar, mas me cortaram as minhas asas e eu não conseguia, sabe? Então era aversivo para mim. Então eu saí de casa, depois que eu me casei, e então eu fui, só que tinha sempre uma coisa muito engraçada, que eu acho que acontece com todo mundo que é muito punido pelos pais, é tipo assim, eu preciso provar para ele que eu não sou aquilo que ele acha que eu sou, né? Então eu tentava fazer algumas coisas para ver se ele me admirava de alguma forma, né? Sei. Mesmo as coisas não sendo muito boas. Então assim, eu fui tentar fazer arquitetura, porque era uma coisa que ele admirava, né? Depois eu fui tentar fazer administração. Então assim, eu me considerava uma pessoa muito perdida,
Assim, sabe, perdida, tipo, entre eu quero voar, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar para ele que eu sou capaz de viver. Então, o que a ACT fez por mim, assim, foi... eu não gosto de usar a palavra cura, né? Porque eu acho que a cura, quando a gente está falando de doença, de saúde psíquica, de emoções, a gente está falando da gente aprender a ter uma relação melhor com as nossas emoções, né? Só que a sensação que eu tive foi uma sensação de cura que chegou a nível de perdão, assim, de tipo, de eu não considerar mais o meu pai como um culpado, assim, de eu ter uma compreensão tão grande sobre a humanidade, que meu pai também entrou nesse lugar de humanidade, sabe, nesse lugar ele fez o que ele fez por causa das contingências que ele vivia ali, porque ele nunca aprendeu a fazer diferente, né? Então, a minha sensação foi que a ACT era uma coisa tão libertadora, era uma coisa tão transformadora, que mexia tanto com a minha história, me ajudava a ressignificar tanta coisa, que eu tive vários pensamentos na época que eu comecei a aprender sobre a ACT, que era tipo assim, cara, esse negócio é tão incrível que eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso começar a fazer alguma coisa para outros profissionais conhecerem isso, né? Então eu lembro que eu estava num curso de TCC, porque eu voltei a estudar na época e tal, eu pensei, eu vou fazer uma pós em TCC. E aí eu fui fazer essa pós em TCC, mas eu não me identifiquei, assim. Eu assisti às aulas e eu achava, né, as matérias muito incompatíveis com o meu jeito de funcionar, sabe, com aquilo que eu acreditava, assim, que era importante para que alguém conseguisse fazer uma boa terapia, né? Então, assim, eu nunca me encaixei em nada muito formatado, assim, muito protocolado, sabe? Então, eu saí daquele lugar, mas eu fiz muito no networking ali, né? E aí, quando eu tive a ideia, tipo, vamos fazer um grupo de estudo? Eu tô saindo daqui, mas vamos fazer um grupo de estudo para a gente estudar sobre uma coisa que eu estou estudando? E assim, como eles gostavam muito de mim, eu conheci uma galera muito legal. A gente foi uns 12, assim, para um consultório de um amigo. E o que eu fiz? Eu peguei o livro Get Out of Your Mind Into Your Life, que é um best-seller americano, que foi o primeiro livro de ACT que foi lançado como um livro para o público geral nos Estados Unidos, né? Saia da sua mente e entre na sua vida. E então eu comecei a traduzir esse livro para estudar no grupo de estudos. Inicialmente eu pensei, não, vamos estudar ele em inglês mesmo. Só que a galera não sabia falar inglês, ler inglês e tal. Então eu comecei a traduzir, né, esse livro e aí a gente estudava os capítulos. E a galera ia amando aquilo e falando, cara, tipo, isso é muito incrível. A gente está aplicando, aconteceu isso no meu caso, aconteceu aquilo no meu caso, nossa, eu estou muito tocada, isso está mexendo comigo, nossa, eu estou eu estou me tratando muito melhor agora, eu estou sendo muito menos hostil comigo mesma, né? E as pessoas gostando muito e aquilo foi ampliando para mim, eu falei assim, tá, agora eu preciso então começar a fazer uns cursos, assim. Eu comecei sem ter espaço, sem ter nada, né? Na época eu sublocava a sala. Aí eu fui e comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu estava conhecendo da ACT no Brasil, que na época eram poucas, né? Mas a Micaele Saban, por exemplo, que escreveu o livro Introdução à Terapia de Aceitação e Compromisso, que hoje é minha amigaça, assim, ela foi a primeira que eu trouxe em BH. Né, e tipo, deu um workshop para a gente de ACT e aplicando, né, a ACT de forma experiencial, porque a ACT é uma terapia bem experiencial. Aí o pessoal ficou maluco, e tipo, a gente quer mais, você vai promover mais o quê? Aí na época eu conheci a Mônica Valentim, que também era uma pessoa que estava estudando a ACT, que estava traduzindo alguns vídeos da ACT que estavam no YouTube.
Eu disse, eu quero conhecer essa mulher, ela também é muito sensacional. E aí eu fui no Rio, numa dessas vezes que eu ia no Rio, fazer supervisão e várias coisas, eu fui, marquei de conhecer a Mônica. E eu fiquei encantada por ela, e aí eu perguntei para ela, você não topa aí em BH para você ensinar para uma galera? A gente faz tipo um curso de formação nisso, aí ela, sim, eu tô chegando agora da Alemanha, porque eu fui fazer um bootcamp. Bootcamp é algo que é muito comum dentro da ACT, que é como se fosse um treinamento intensivo que terapeutas fazem com o Steven Reis, com os criadores da ACT, né, para praticar a ACT, né? Então são dias assim, são 4 dias que a gente emerge nisso, e ela estava voltando de um. E assim, tinha conhecido vários profissionais, e aí ali a gente teve ideia, pô, vamos levar isso para o BH assim, eu vou pedir para o fulano dar essa aula, para ciclano dar essa aula, para ciclano dar essa aula, enfim. Foi o primeiro movimento assim de fazer algo mais sistematizado em ACT, aconteceu, e tudo de uma forma muito, né, assim, sem um instituto, um lugar assim para fazer isso. Então, a gente fez isso, um monte de gente se aproximou, na verdade, pessoas que trabalhavam com TCC e que achavam interessante, pessoas que eram da análise do comportamento e que sabiam, por exemplo, que estava vindo algo mais moderno, né? Porque a ACT é como se fosse uma reinvenção, ou não uma reinvenção, mas uma reconfiguração da análise do comportamento. Ela, na verdade, usando as mesmas bases da análise do comportamento, tornou aquelas noções analítico-comportamentais mais susceptíveis ao entendimento, mais simples, mais fáceis de entender, né, assim, mais acessíveis mesmo, né, uma linguagem mais acessível e muito conectado com uma noção de self, com uma noção de conexão com o propósito de vida, com o sentido da vida, que é algo que as pessoas também sempre procuram, que não tem especificamente, tipo na TCC ou na psicanálise, né? Que é os valores, né? A gente entra em contato com os nossos valores. Então, aconteceu assim esse movimento todo, né? De muita gente vir e começar a fazer os cursos. E nesse ponto, assim, onde eu estava promovendo curso, dando um grupo de estudo, eu comecei a dizer, pô, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer um bootcamp também, ou eu vou fazer esses congressos internacionais, eu quero estudar com o Reis também, eu quero estudar com Kelly Wilson, a Robin Walser, ela era, tipo assim, uma terapeuta, eu vi os vídeos dela e eu falava assim, gente, essa mulher é sensacional demais, olha o coração dela, olha como que ela atende, olha a humanidade dela. Eu quero estudar com essas pessoas, né? A ACT traz muito isso, né? A humanidade do atendimento, né? É uma coisa, assim, incrível, assim, a conexão, assim, que ela gera, assim, com a compreensão do sofrimento humano, né, e como a gente chega perto dessa dor, a gente não expulsa essa dor, né, então para que a gente consiga viver a vida que a gente quer, a gente precisa entrar em contato com tudo que a gente é, não apenas com partes de quem a gente é, porque uma das coisas que são um pouco diferentes na ACT é que a gente não trabalha para a gente eliminar a doença, a gente trabalha para a gente promover a vida, né? Então, o foco já é diferente, né? Porque, assim, às vezes o que está travando a vida de alguém é o fato dela estar esperando a ansiedade melhorar para ela caminhar, ou ela está esperando a depressão melhorar para ela caminhar, ou ela está esperando o remédio do TDAH fazer efeito para que ela consiga se candidatar àquela vaga, etc. e tal. E muitas vezes isso não acontece, né? Então, o que a gente aprende na ACT eu vou caminhar com todas essas coisas, porque, na verdade, a ansiedade, tristeza, angústia, são sentimentos humanos e que a gente sente porque
a gente tem um histórico com essas emoções. E a gente nunca vai ficar livre dessas emoções. Nunca vai ficar livre dessas emoções, porque inclusive essas emoções elas estão conectadas com experiências que a gente teve na vida. Então não querer sentir essas emoções é como querer apagar também toda a sua história e as aprendizagens que você teve ao longo da sua história. Né? E o negar isso é exatamente o movimento contrário que a ACT faz, porque essa aceitação é exatamente isso, não é, Érica? Exato. O que a ACT diz se abra para o que você tem, né? Ao invés de sinta-se bem, sinta bem sentido. Todas as coisas, né? Não se assuste com a sua tristeza, não se assuste com a sua ansiedade, não acha que ela é um inimigo para você. Não é, né? É uma emoção, ela tem uma base inclusive epigenética, né? De que o que prevaleceu em termos de emoção foi o que ajudou a gente se adaptar melhor, né? Tem gente que fala aí das girafas, né? Que tipo, qual que é a girafa que a girafa que sobreviveu, na verdade, é a que tinha pescoço maior, porque ela conseguia alcançar o alimento melhor nela, e aí ela sobrevivia, porque tinha variabilidade, tinha girafa de tudo quanto é tamanho de pescoço, né, lá atrás. Pescoço médio, curto, igual existe o ser humano, mas a do longo sobreviveu mais. Então, é como se fosse, as nossas emoções nos ajudaram a sobreviver enquanto seres humanos, né? Elas existem para nos proteger. O que não era ansioso, o que não tinha ansiedade, não tinha medo, não sobreviveu. Entendeu? O que não sentia ali um aperto no peito, uma tristeza, um compadecimento pelo humano da tribo dele ali, ele não sobrevivia, porque ele achava que ele podia viver sozinho, né? E aí ele se ferrava lá, e um leão atacava ele e ele já não era mais ninguém. Então, assim, as nossas emoções, elas são critérios muito importantes da nossa manutenção enquanto espécie, né, na humanidade. Então, a gente valoriza muito as emoções, a gente valoriza muito, não no sentido de dizer, eu vou ficar aqui alisando a minha depressão, vou ficar aqui alisando a minha ansiedade, mas tipo, eu não vou dar para ela um ibope maior do que aquilo que ela está aqui sinalizando para mim. Porque se a ansiedade, a depressão, a angústia estão aqui, ela tem alguma mensagem, ela tem alguma informação ali para me dar sobre a vida. Não é para me paralisar, não é para eu ficar sob controle dela, é alguma informação sobre, às vezes, sobre desconexão com a minha vida, desconexão com as coisas importantes, sobre falta de engajamento na minha vida, né, sobre eu ficar muito sob controle de comparação, por exemplo, e não percorrer o meu caminho, né, de forma verdadeira, né, de forma cheia de garra, né? Então, uma dissonância com os valores também, né? Exato. Que trabalha-se muito na ACT, essa questão dos valores, né? Sim, muito. Né? Então, a gente costuma dizer que onde estão suas dores, estão seus valores. E onde estão seus valores, estão suas dores. Né? Então, assim, se dói, é porque é muito importante. Tem alguma coisa muito importante relacionada ali. E se alguma coisa é muito importante, você vai precisar se abrir para ter algum tipo de dor, né? Por exemplo, para mim, era uma dor muito grande falar em público, por exemplo. Mas se eu queria aquilo com a minha vida, para a minha vida, eu iria enfrentar, né? Eu lembro que quando as coisas foram melhorando muito para mim, eu comecei a ter bastante visibilidade, até no meio da análise do comportamento. Uma vez eu fui convidada para ir na Jaque, Minas, que é um evento muito grande, né? E estava sendo a FUMEC na época, e eu falei para o teatro da FUMEC lotado, assim, e eu quase morri, né? E tipo, pensando, imagina a minha mente me lembrando de tipo, você sabe que você é burra, né?
Seu pai tá te falando desde aquela época que você é burra, que sua relação com conhecimento é péssima. As pessoas estão enganadas comigo. Você é uma fraude, você sabe, né? Que você sabe que você é uma fraude. Então a gente brinca muito que a gente tem uma mente, né? Que tá o tempo todo nos lembrando a nossa história do passado, né? Daquilo que pega. E era aquilo, tipo, tinha aquela coisa, você é uma fraude. Olha lá, seus professores da Federal, tá vendo? Vai ver você aí passando vergonha aí na frente, falando de coisa que você acha que você sabe, mas que você não sabe. Vai pegar mal, vai ficar feio. Então, assim, eu olhava para aqueles pensamentos, via que eles bambeavam a minha perna. O máximo que eu podia fazer é tipo assim, ai, fulana, fica ali comigo em cima do palco, pelo menos sentada naquela mesa para eu olhar para você, tipo, sabe, uma pessoa querida. E tipo, é isso, assim, às vezes eu olhava para alguém no público, eles estavam meio rindo, assim, aí minha mente começava, não tá gostando, tá vendo, né? Não tá gostando, tá muito ruim. E aí, eu tinha que continuar. Perceber a minha dor, ali era minha dor, mas também tinha um valor incrível. Eu queria que alunos, que profissionais entrassem em contato com o conhecimento, que ele era muito importante para mim, né? Então eu aprendi muito nessa busca minha, né, por estudos na ACT. Eu aprendi muito pessoalmente falando, né, e a minha clínica se tornou muito forte, né, assim, de eu conseguir dar um resultado muito grande ao começar a meio que propagar entre os meus clientes toda essa coisa do estar presente na própria vida, do viver uma vida com sentido, uma vida conectada com o que é importante, sabe? Uma vida onde eu não estou preso numa dimensão de self apenas, tipo, eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou insegura. Na verdade, eu sou a Érica e eu experimento insegurança, às vezes, quando eu estou diante de situações X, né? Mas o que eu faço com essa insegurança que é o X da questão, que é o que eu ajudava os meus pacientes a lidar com isso. E era muito importante porque é legal, por exemplo, eu ver um menino, por exemplo, que tentou de tudo para ele se curar da gagueira, por exemplo. Fez 1000 fonoaudiólogas, cursos, etc. e tal. Só que quando eu perguntava para ele, beleza, mas assim, se eu tiro a gagueira, o que você ia fazer amanhã? Né? O que você quer viver que você não está vivendo, esperando a vida acontecer, porque você gagueja? Né? E aí ele falava, pô, eu quero namorar, eu quero levantar a mão na faculdade e fazer uma pergunta para o professor, eu tenho vergonha até de ir lá na secretaria e pedir um documento. Ou minha mãe às vezes me pede para eu ir lá embaixo pedir para o porteiro para perguntar se chegou uma correspondência. Eu fico o tempo todo com medo de ser julgado, com medo das pessoas. Tinha o pensamento, as pessoas não têm paciência com gago. As pessoas ficam o tempo todo querendo completar a frase que o gago fala, né? São perguntas assim, são questionamentos que eles são verdadeiros, né? Assim, eu não estou questionando aqui se o pensamento dele é falso, se ele é mentiroso, se ele é funcional, se ele é disfuncional. A minha questão é, ele está barrando você de fazer aquilo que você quer. Então, como seria se amanhã você estivesse disposto a fazer um movimento, mesmo que você tenha esses pensamentos, né? E a gente tem algumas técnicas, tipo, eu lembro que esse paciente meu, ele escrevia, né, os pensamentos que ele tinha certeza que ele ia ter na hora que ele levantasse a mão, ou que ele precisasse perguntar alguma coisa para alguém, né? E aí eu achava bonitinho que ele falava assim, eu peguei o papel e eu segurei ele, assim. Eu fiquei segurando o papel dizendo, é normal eu ter esses pensamentos, porque eu vivo isso há tanto tempo. A minha mãe vive isso. Isso é genético. Eu vejo a minha mãe passando. E minha mãe é uma pessoa que se tornou tão proeminente na carreira dela, mesmo tendo a dificuldade de fala. E ele pegava e ele levantava a mãozinha e ele dizia assim para as pessoas, né? Eu vou gaguejar, mas tenham paciência. Eu quero fazer uma pergunta, né? Então, tipo assim, eu travo, gente, mas eu vou falar, né? E aí... Hoje, por exemplo, uma gracinha, assim, eu sou terapeuta desse menino há muito tempo, né?
Hoje eu já vi ele passando por várias coisas, ele arrumando a primeira namorada, a primeira entrevista de emprego, né? Hoje ele vem muito raramente, assim, ele vem quando ele tem alguma questão, assim, né? Às vezes uma vez por mês, mas foi legal ver, por exemplo, que o sentimento de é muito ruim ser gago, tipo, eu não gosto de gaguejar, ele tá lá até hoje nele. Só que ele fez tudo que ele queria fazer. E ele ainda vem para falar, para que a terapia seja um lugar de dizer assim, vai e faz o que você tem que fazer. Porque mesmo que você sinta isso aí, né, e você sente porque você tem um histórico, uma relação com isso, vamos lá, você vai fazer, né? Então, foi uma coisa muito efervescente, assim, na minha prática, o ajudar as pessoas através disso que eu estava aprendendo, né? Então, assim, dali para frente, né, o que eu precisei fazer foi só expandir, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho um centro de treinamento, eu tenho uma clínica que tem um monte de profissionais que trabalham comigo, né? Porque eu não dava conta de receber todos os clientes, a demanda que eu tinha. Então, todas as pessoas que eu ia ensinando, eu perguntava, você quer trabalhar comigo? Fica aqui, vem trabalhar, tem gente para atender, vai aparecer. E sempre aparecia, né? Então, hoje a gente tem uma clínica, né? E a gente atende pessoas, tanto aqui em Belo Horizonte, quanto muita gente online, né? A gente abriu pertinho da pandemia, mas a gente funcionou. A casa não funcionou na pandemia, mas a gente estava lá nos computadores, atendendo gente de tudo quanto é lugar, né? Lidar com aquela dificuldade, que é aquela coisa, né? Assim, a ACT, ela consegue separar muito bem, assim, aquela coisa do que eu controlo e o que eu não controlo, né? Tipo, alguém esperava a pandemia? Alguém esperava que um vírus fosse colocar todo mundo dentro de casa e andando com máscaras, né? Quantos projetos eu vejo aí, gente me falando, pô, eu ia fazer uma viagem, eu ia casar, eu ia fazer isso, e de repente, olha, né, é isso, a vida é assim. A vida traz algumas circunstâncias pra gente e não adianta bater o pé, não adianta brigar, não adianta chorar, né? E às vezes são circunstâncias externas, longe da gente, mas que influenciam a gente. Às vezes são circunstâncias familiares, às vezes são questões relacionadas à saúde, a adoecimento, né? Então, assim, qualquer coisa pode acontecer com o ser humano, porque somos vulneráveis, né? E essa vulnerabilidade, ela tem a ver com essa capacidade que a gente tem de sentir a vida, de sentir as coisas, de sentir amor, de sentir raiva, de sentir tristeza, de sentir agonia, de sentir tudo que é humano, né? Então as coisas afetam a gente, né? Tipo, há o que diferencia, a gente vai falar muito de linguagem na ACT, né? A linguagem como uma construção de aprendizagens que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Então, assim, a gente aprende de uma forma arbitrária. A gente aprende por regras da nossa família, a gente aprende por regras culturais e a gente aprende, inclusive, sobre sofrimento, né? A gente aprende, inclusive, que não pode sofrer. Olha, que coisa! A sociedade consegue ensinar seres humanos que sofrer é feio, que sofrer é ruim, né? Quantas crianças aí que estão aprendendo desde pequenininhas que elas não podem chorar, porque chorar é fraqueza, né? Então, incomoda, né? Chorar incomoda, não pode sentir raiva do seu irmão, né? Tipo, se alguém te bater, devolve, porque não pode levar desaforo para casa. Então, assim, você não pode, de jeito nenhum, ficar numa situação onde as suas emoções estão sendo expostas, né? Então, a gente aprendeu, a gente viveu nesse contexto, né? O homem não chora, ele não aprendeu agora, ele aprendeu lá desde pequeno, engole o choro. Engole o choro, menino, né? E acaba chorando pelos sintomas. Né? Exatamente, né? Então, assim, a gente aprendeu a não sofrer, a gente aprendeu que sofrimento é feio, a gente aprendeu que não pode sentir tristeza, a gente aprendeu não só por causa das regras, mas a gente aprendeu por causa da interpretação que a gente aprendeu a dar ao que a gente sente. Por exemplo, ansiedade,
E se não existisse a palavra ansiedade, como é que você fala? Eu falo às vezes com o meu cliente, eu não sei o que é ansiedade. Descreve para mim. O que está acontecendo? Às vezes a pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, mas são sintomas muito parecidos, tipo, um aperto aqui, é um negócio que sobe aqui. Em que momentos? Geralmente em momentos-chave. Em momentos onde eu estou fazendo alguma coisa, onde alguma coisa que eu vou fazer está em risco, tipo, e eu preciso cuidar daquilo, né? E não seria natural? Só que a gente aprendeu que, tipo assim, isso é ruim. E aí a gente se torna inimigo das nossas emoções, né? A gente sabe que existe um boom de livros de autoajuda, por exemplo, e esses livros de autoajuda frisando muito assim uma postura positiva em relação à vida, de fale isso, declare isso, não faça isso, não faça aquilo, não assuma isso, né? Regras prontas, né? Quando na verdade pode estar sendo um trabalho muito contraproducente, que pode piorar ainda, porque quando eu olho para o que eu estou sentindo, tem um nome para o que eu estou sentindo e está errado o que eu estou sentindo, eu vou me afundar cada vez mais, né? Mas se eu tiver em paz com o que eu estou sentindo, não em paz no sentido de estar, tipo, de boa, resignado, né? Mas em paz no sentido de dizer, cara, né? É isso. Eu estava atendendo um cliente na semana passada, ele é médico num grande hospital, assim, tipo um dos hospitais mais famosos assim que tem, e ele está sofrendo muito nessa residência, nesse final de residência. E ele falava comigo assim, nossa, Érica, tá tão difícil, tipo, morar nessa cidade, pegar esse trânsito, ver aquelas pessoas correndo ali de um lado para o outro, eu tô comendo mal, eu tô me alimentando mal, eu tô cada vez engordando mais, meu sono tá uma porcaria, eu fico me culpando o tempo todo, porque eu tinha que estar estudando mais, porque eu tinha que estar fazendo mais, porque eu tinha que estar eu não podia estar sofrendo, porque a fulana e a ciclana que estão ali fazendo a residência comigo, elas parecem que estão bem. E eu disse, vamos olhar para sua história, vamos olhar de onde você veio, né? O que você está fazendo para você estar nessa residência? Você nem é dessa cidade, você é de uma cidade pequenininha, desse tamanho, né? Você foi criado numa família simples, você veio de lá daquele lugar, né, que não tem nem trânsito na sua cidade, e de repente você está encarando aqui uma contingência completamente diferente da sua, né? Você nunca precisou enfrentar tanto trânsito na sua vida, e como que uma pessoa que enfrenta essa vida vai conseguir, tipo, automaticamente ter todas as atitudes saudáveis em relação a mim? Ele, mas há 3 anos atrás eu consegui. Eu falei assim, mas você tinha a mesma, era o mesmo contexto 3 anos atrás que você estava agora? Ele, não, é completamente diferente. Eu falei assim, sim, você está falando que você está dando plantão em 3 hospitais, cara. Tipo, você está fazendo isso, isso e isso. Ele, eu sou muito duro comigo. Ele falou, eu sou muito duro comigo. Eu preciso me tratar melhor, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas, elas vão achando que aquilo que é bonito é normal, né? Por exemplo, trabalhar muito é normal. Eu morrer de trabalhar é normal? A sociedade está ensinando essas coisas, né? Tipo, ele estava falando assim, o meu chefe estava passando muito mal e foi trabalhar. Ele estava no grupo de WhatsApp falando com a gente, nossa, agora eu estou ruim mesmo, eu acho que esse vírus me derrubou. No outro dia ele estava lá e eu falei, chefe, o que você está fazendo aqui? Entre passar mal em casa e no trabalho, eu prefiro passar mal no trabalho. A pessoa não tem tempo, ela não pode nem adoecer, porque adoecer é sinal de fraqueza. Adoecer, eu vou dar um exemplo para os meus residentes de que eu estou sendo fraco. Olha que sociedade como que é essa que a gente está vivendo, que é a fraqueza. As emoções humanas não são consideradas normais. Não. Tem que ser
tem que ser escondido, né? Exato. A pessoa tem que se sentir escondido. A gente não pode encarar o que a gente está sentindo. A dor é feia, adoecer é feio, não pode adoecer, né? Então, adoecer se torna uma coisa que você tem que evitar. Então, para mim tá tudo errado, né? Uma outra paciente minha que mora no sul, numa cidade linda, e ela vem de uma cidade mais agitada, e a família dela toda de concurso público, desde muito cedo trabalhando, e ela esgotada, né, saiu de um concurso público para encarar uma profissão autônoma e se deu super bem nessa profissão autônoma e ela controla a grana dela, ela ganha muito mais que ela ganhava no concurso público e ela controla o tempo dela. Aí um dia ela estava na cidade dela, linda a cidade dela, e tem um pôr do sol famoso na cidade dela, e ela resolveu pegar as meninas dela e ir para esse lugar, né? Forraram lá a toalha no chão, abriram, né, umas comidinhas que elas tinham levado, e ela estava lá toda feliz, dizendo, nossa, que fantástico. Aí de repente a mãe dela liga. Aí a mãe dela, ela falou com a mãe dela onde que ela estava, a mãe dela disse, você não tem vergonha na cara não? Isso é hora, 3 horas da tarde, isso é hora de você estar em paz, que exemplo que você está dando para suas filhas? Tipo, olha, ela não perguntou assim, minha filha, como que você tá? Você tá cansada? Tipo assim, ela estava trabalhando 12 horas por dia. É o processo de terapia que fez ela chegar e tomar essa decisão de eu vou curtir minha vida. E a mãe dela tá lá, tipo assim, não, como assim cansada? Você tem a noite para descansar, de manhã você tem que trabalhar. No parque, 3 horas da tarde. Que vergonha. Que vergonha, né? E tipo, é assim, né? Assim. Então, as pessoas infelizmente, sentem culpa e ficam exato, dando justificativas para as outras. Não, eu tô aqui, mas é porque eu não pude, porque... Não, estou de férias, mas eu estou trabalhando, mesmo de férias, sim, né? Sim, né? Porque a sociedade está ditando o que pode e o que não pode sentir. Os livros estão dizendo que você pode e o que você não pode sentir. Né? Os blogueiros estão dizendo hoje o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. E de repente, cadê você? Cadê você com a sua sensibilidade de se perceber, né? De saber o que você quer, não o que os outros querem para você. Então, na ACT a gente trabalha muito com esse resgate, sabe? Com a ACT, com a FAP, né? Porque são duas abordagens que se complementam muito, que elas estão dentro do mesmo escopo do contextualismo funcional, que é a filosofia que está embasando, né, tudo isso, que acredita que toda a nossa história ela tem um contexto para existir, né? Um contexto que faz a gente funcionar de determinada maneira e que se a gente muda o contexto, a gente muda o funcionamento, né? Então, a gente está embasada nessa teoria. E a FAP é uma terapia que trabalha muito bem junto com a ACT, porque é uma terapia onde as questões difíceis da vida da pessoa, elas são tratadas dentro da sessão. Ela não vai falar sobre o que ela fez ou o que ela está com dificuldade. O terapeuta vai evocar a dificuldade, para a dificuldade acontecer dentro da sessão, para ela ser trabalhada dentro da sessão. Então, essa pessoa que está dizendo, por exemplo, que não pode descansar, porque ela tem que trabalhar na terapia, por exemplo, não, eu tenho que ir na terapia e eu não posso ficar em silêncio, não, eu tenho que trabalhar. Ah, está acontecendo aqui, né? Você está achando que aqui na terapia você tem que ser produtivo também, né? Então, beleza. Quero ver você ser produtivo agora. O terapeuta fica em silêncio, ele fica ali desesperado. Tipo, mas o que está acontecendo? Eu posso descansar aqui na terapia. Você também pode. Quer que eu te dou alguns modelos de descanso? Né? Vem cá, deita aí no sofá. Deitar? Pode, menino. Você sabe que pode. Quer que eu deito também? Ó, vou deitar aqui na minha. Que isso? Aqui não é lugar disso. Não é lugar disso. Não é importante para você aprender a descansar? Mas aqui é aqui. Porque se você não faz isso aqui, você não vai fazer isso domingo, sábado. Você está trabalhando sábado e domingo,
Isso não é saudável, entende? Ah, mas eu quero... Tô esperando aqui, é um lugar para você fazer isso. Ou tem alguma coisa que você pode fazer para descansar? Ah, eu posso fazer um chá para você, você aceita? Tomar um chá me descansa, te descansa. A pessoa com o modelo dela vai falar assim, mas eu tô pagando aqui, ó, cadê meu resultado, né? E aí eu tô ali modelando ele, né? Às vezes de uma forma lúdica, de uma forma, né, de brincadeira, onde ele vai fazer, ser convidado a fazer algo. E tipo, se ele faz isso aqui, às vezes a gente leva isso para um lado engraçado, ou para um lado flexível, né? Exatamente. Existe ali uma transformação, né? Com certeza. Ele vivencia ali, nem que seja num parênteses, num curto espaço de tempo, ele vivencia ali aquilo que ele tem dificuldade. E ele vai trabalhar aquilo num ambiente seguro, num ambiente em que ele vai poder falar sobre aquilo. Exato. Né? Agora, Érica, uma coisa que surge muito é essa ideia da aceitação, o nome, né, da própria abordagem, aceitação e compromisso. Não a aceitação como se fosse uma resignação, como a gente falou. A aceitação na ACT, qual é o conceito dessa aceitação? Porque muitas pessoas pensam que a pessoa, a vida é assim mesmo, deixa eu aceitar, e de uma forma que paralisa, né? E na ACT é exatamente o contrário, a aceitação como o primeiro degrau para que a pessoa, ao aceitar, ela consiga ver uma transformação, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é isso. Eu acho que é importante falar que agora no Brasil a gente tem muito mais tem muito mais publicações, tem muito mais pesquisa em ACT do que tinha lá quando eu comecei, né? Há 7, 8 anos atrás. E uma preocupação que a gente está tendo é inclusive de traduzir, né, essa linguagem, essa expressão para a nossa cultura. Porque tem muita coisa que eles fazem nos Estados Unidos que são coisas que para eles são muito, muito óbvias, muito tranquilas, para a gente não é. Né? Por exemplo, tem gente que usa, por exemplo, uma fruta que nem existe para a gente, para fazer um exercício, né? Tipo, tem uma fruta que é muito comum lá nos Estados Unidos, não é uma fruta muito comum aqui, e que eles têm um exercício usando essa fruta. Aqui não tem essa fruta, a gente tem que substituir a fruta. Lá fora tem uma expressão, né? Tipo, the bullseye, né? Se eu te falo o olho do touro, o que ele significa para você? The bullseye. Não sei, o olho do touro, bravo, me olhando, me observando. É uma expressão, sabe o que significa no Brasil? Tiro ao alvo, acertar o alvo. Olha. Então, assim, antigamente as pessoas estavam traduzindo, né, as coisas literalmente. E quando a gente traduz as coisas literalmente, traz essa confusão, né? Por exemplo, quando eles falam em aceitação, né, em termos da psicologia, da efervescência desse termo no meio, eles estão falando de abertura para a experiência. Né? É algo que está casado com uma outra palavra que chama willingness, né? Que é estar disposto a. Então, é uma aceitação ativa. Então, os livros hoje que estão sendo traduzidos, todos eles usam aceitação como abertura para a experiência. É se abrir para a experiência de ter emoções que antes você dizia que você não podia ter em nome de algo que importa. Então, não é cruzar os braços. É uma atitude de abertura, é uma atitude de eu aceito a diversidade das minhas experiências. Eu me abro para todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos que surgem em mim, porque eu sou um ser humano. Né? Então eu me abro, eu me comprometo a fazer coisas diariamente, né? Porque a gente tem uma noção de valores na ACT, não é um valor que eu vou viver lá na frente. Então eu me abro para experiências difíceis todos os dias.
Ah, não, mas eu quero ser, sei lá, um juiz. O juiz é um objetivo. Mas assim, qual que é o valor em torno de ser juiz? Né? Porque senão sua vida fica muito limitada. Eu só vou ser feliz quando eu for juiz. Não, cara, eu quero ser juiz porque eu quero viver uma vida boa, eu quero viver uma vida onde eu sinto que eu estou ajudando as pessoas, onde eu sinto que eu estou... Justiça é muito importante para mim, então eu quero promover isso. Você pode fazer isso todo dia. Você não tem que fazer isso só quando você for juiz. Né? Todos os dias você pode ser justo, inclusive com você. Né? Você pode ser justo com seu filho, você pode lutar para ter uma vida melhor hoje, amanhã, né? Estudando um pouco mais, fazendo um pouco mais, mas para isso, às vezes eu tenho que me abrir para preguiça, né? No sentido de eu estou com preguiça aqui e eu sei, eu vejo essa experiência acontecendo aqui no meu corpo, eu noto ela, mas ao mesmo tempo eu noto que ela agora não é útil para mim. Então eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer, mesmo que eu esteja sentindo preguiça. Então é uma atitude, não é de cruzar os braços para a preguiça, é de notar a preguiça, entender que, por exemplo, a preguiça é um condicionamento. Por isso que é tão respaldado na análise do comportamento, porque a gente é condicionado a fazer coisas mais letárgicas e sem movimento. E quando você quer se mover, você precisa se abrir para o mal-estar de fazer dor, sentir dor, porque você foi na academia, de sentir preguiça, porque você vai demorar 20 minutos para vestir roupa e para você chegar lá. Mas é em nome de quê? Se para mim, o meu autocuidado, né, às vezes a minha beleza é um valor, isso está em jogo, eu topo sentir isso. É fantástico. A ACT realmente é uma abordagem que ela reúne muitos elementos importantíssimos. E é por isso que a gente fez um curso, né, que eu considero um curso maravilhoso, um curso que a gente tem um carinho enorme por ele, que é o curso da ACT com a FAP. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que é esse curso que a gente ministra lá no ciclo, o porquê de juntar a ACT com a FAP num curso só. Sim. Por que isso faz sentido? E o que as pessoas levam para a vida profissional depois que fazem o curso? O Steven Reis, que é o criador da ACT, ele costuma dizer que a ACT ela é muito melhor com a FAP. Ela é uma terapia muito mais completa com a FAP, né? Exatamente porque a FAP ela autoriza o terapeuta a ajudar o cliente a reconhecer os comportamentos problema acontecendo, né? Quando a gente está falando da ACT, a gente está falando de as pessoas estão sofrendo porque elas estão presas em alguma coisa, num modo rigidez em alguma coisa, né? E que elas precisam soltar. Mas assim, como que elas vão soltar na terapia? Falando disso? Só falando disso, né? Eu estou falando que eu não sei cuidar de mim. Eu estou falando que eu tenho um problema, um conflito muito grande. E tipo, como que eu vou lidar com um conflito aqui? O terapeuta pode provocar um conflito para que ele aprenda a lidar com o conflito, né? Então, a rigidez da pessoa pode ser, a rigidez da pessoa pode ser uma rigidez boa. Vamos pensar assim, eu não retruco nada para ninguém. As pessoas falam as coisas comigo e eu não dou conta de falar o que eu sinto. Eu engulo. Eu engulo e as pessoas vão falando coisas, eu só engulo. Beleza. Eu vou falar várias coisas para você. Ou tem alguma coisa aqui na terapia que você está engolindo? Né? Vamos lidar com isso, porque é um comportamento problema. E quando a pessoa trata, o terapeuta mostra isso. Às vezes o terapeuta traz lá de trás uma coisa que aconteceu dentro da sessão. Às vezes o terapeuta vai provocar um conflito. Ou dizer para o terapeuta alguma coisa que incomoda, dizer para a pessoa alguma coisa que incomoda ele, né? E é uma terapia as duas terapias são terapias muito experienciais, porque é muito humano com humano. A gente não tem aquele distanciamento, tipo assim, eu sei mais do que você. Não, você sabe muito sobre sua vida. Tem uma metáfora que é como se nós dois estivéssemos escalando montanha.
Você está escalando a sua montanha e eu estou escalando a minha montanha. Só que eu aqui de onde eu estou, eu consigo ver muitas coisas que você está fazendo. E eu posso mostrar para você, olha, isso que você está fazendo não está legal. Isso que você está fazendo está te machucando, eu estou vendo. Às vezes seu pé está sangrando e você continua subindo. Eu estou vendo que seu pé está sangrando. Interessante. Escuta, né? Então, eu acho que é interessante porque as duas terapias falam de... existe problemas acontecendo. Tem comportamento problema, tem rigidez, né? Só que como que eu vou me abrir para isso? Né? Entrar num conflito com o terapeuta é difícil, mas você está tendo ali ao vivo uma atitude de com a ACT, por exemplo, se abrir para aquela emoção, por mais desconfortável que ela seja, né? E compartilhar isso ali ao vivo, né, é muito importante. Então, o curso ele foi desenhado, né, para que a pessoa tenha contato com aspectos teóricos e experienciais de como que isso é feito na prática clínica. Como que isso é traduzido, né, na prática clínica. E também os alunos têm acesso a mim para a gente trocar, né, para a gente discutir casos, dúvidas, né, em relação a eles. Então eu acho que esse casamento ele é muito importante porque ele vai dar para o terapeuta um material experiencial muito importante que vai mexer na prática clínica dele, que vai mexer em como ele encara os problemas do cliente e como ele ajuda o cliente a trazer essas coisas para dentro da sessão. É uma abordagem muito complementar à outra, seria isso, né, exatamente. Érica? E as duas se tornam mais poderosas quando elas são utilizadas juntas. Exatamente. Fantástico. E uma coisa que é muito importante que você falou aí é a sua presença dentro do curso, né? Não é uma pessoa de fora que vai ali responder uma dúvida de uma maneira superficial. É você que vai estar lá dentro da sala de aula virtual para poder tirar as dúvidas, para poder esclarecer, para poder complementar, né, alguma dúvida, alguma questão que possa surgir. Exato. Né? É um curso fantástico e eu espero que as pessoas tenham essa oportunidade de estar com você dentro desse curso, que a gente oferece tanto no modelo presencial quanto no modelo online. Isso, né? Isso. Ô, Érica, eu quero te agradecer muito, viu, a sua presença aqui, você falou, assim, coisas muito esclarecedoras. Realmente é uma evolução da psicologia, a gente está sempre antenado com tudo que é novo na psicologia, né? É novo, mas ao mesmo tempo já tem muita ciência embasando. É novo no sentido de que nem todo mundo conhece ainda, né? Sim. Mas é uma ferramenta, né, fantástica, uma abordagem fantástica para ser incluída no repertório de todo terapeuta. Exato. Muito obrigada por tanto conhecimento, viu? Um abraço, muito obrigada, só tenho que te agradecer. Imagina, Luciano, foi um prazer. Obrigada. Nada.